Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Louvado seja Deus, mais uma vez com a nossa Hora Nazarena, devocional da Palavra de Deus, para abençoar a sua vida. E como nós colocamos como um propósito para essa semana, nós vamos estar falando de um tema bem interessante, que essa semana é a semana de eleições. Então nós vamos estar falando sobre alguns políticos na Bíblia e como eles agiram em diversas situações. Eu queria falar um pouco sobre o rei Salomão, uma passagem que nós temos lá no livro do profeta Daniel e também no 1 Reis. Nós vamos pegar 1 Reis, no capítulo 3, do versículo 3 em diante, que vai nos dizer o seguinte, a palavra de Deus. Bora ler juntos? Isso, diz assim: Salomão amava o Senhor e andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para lá oferecer sacrifício, porque era o lugar alto mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. E em Gibeão o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonho, e Deus lhe disse: Peça o que você quiser, que eu lhe dê. Salomão respondeu: Foste muito bondoso para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça e em retidão de coração. Diante da tua face, manifestaste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que lhe assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, e não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande e tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível para governar o teu povo, e para que, com prudência, saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riqueza, e nem a morte dos teus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei com você o que você pediu, e dou-lhe um coração inteligente, de maneira que, antes de ti e nem depois de ti, houve ou haverá alguém igual. O texto que nós lemos, trata do rei Salomão. Ele estava assumindo o reinado de Israel. Israel ainda estava unida e todo Israel então servia a Salomão e a casa de Davi. Salomão ainda era um jovem, um dos filhos mais novos de Davi. Não era o mais novo, mas ele era um dos mais novos. E estava ele numa função a qual muitos dos filhos de Israel não queria que fosse ele o rei. Preferia que fosse os outros reis, Adonias, que eram mais velhos. E Salomão, ele indo sacrificar ao Senhor, prestar seus holocaustos, suas orações, Deus lhe apareceu em sonho e disse a ele: Peça o que você quiser. Já imaginou se nos dias de hoje nós pudéssemos observar os nossos políticos, os nossos candidatos, e se fosse lhe dado uma oportunidade como essa, que eles pudessem chegar diante de Deus e pedir a Deus o que eles quisessem, que Deus faria? Bem, se nós olharmos o coração dos nossos políticos, as suas atitudes, as suas práticas, independente de qual religião, do que eles acreditam, de qual crença, de qual tipo de fé, do que eles professam, qual a sua ideia ideológica ou coisa semelhante a essa, nós sabemos que eles pediriam tudo a Deus, menos entendimento e sabedoria para ser justo e governar o povo. E nós deveríamos olhar e observarmos isso nos dias de hoje. É claro que a própria Bíblia nos fala que Deus olha do céu e não vê nenhum homem justo, porque toda a nossa justiça na prática vem de Deus.
Mas como é o coração do seu candidato? Você já parou para observar isso? Eu sei que nós não temos o poder de esquadrinhar o coração de ninguém. Mas pelas suas ideologias, pelas suas práticas, pelo seu tipo de crença, nós sabemos, pelo menos, e podemos com isso escolher. Como eu disse na segunda-feira, eu não estou te aconselhando a votar numa pessoa só pela sua religião, ou pelo fato dele ser evangélico ou não, mas sim de você observar as práticas, as ideologias, os métodos, aquilo que eles acreditam e ver se isso compactua com a vontade de Deus, com o desejo do Senhor, ou pelo menos com aquilo que a igreja acredita. Veja que Salomão ele teria pelo menos 3 opções que o próprio Deus sugeriu que ele poderia ter pedido. Deus disse: como não me pediste riqueza, como não me pediste longevidade e como não me pediste a morte dos seus inimigos, eu te considerarei e te darei esse coração reto, justo, para governar o povo. Então a primeira coisa que Deus falou: você não me pediu riqueza. Será que o nosso Deus, o juiz de toda a terra, não conhece o coração do homem, sabe que a maioria deles se deixa corromper por causa da riqueza? Deus diz: tu não me pediste longevidade de vida. Sim, porque todos nós, pensamos nisso em primeiro lugar, viver muito tempo. Só que eu costumo dizer que os muitos anos de vida não são importantes. O importante é o que você faz no seu dia a dia. Ninguém vai para o céu por viver muito, irá para o céu por crer e receber o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Ninguém vai também ser reconhecido neste mundo por viver 100, 150 anos. Mas aquele que realmente faz uma obra maravilhosa nessa terra é reconhecido. As pessoas veem. Veja os homens que estão marcados na história. Nenhum deles foram marcados pela sua longevidade, mas sim, todos eles foram marcados pela sua obra. Que também seja assim conosco e com aquelas pessoas que nós estamos escolhendo. A outra coisa que Salomão poderia pedir era a morte dos seus inimigos, ou seja, não ter nenhum oponente, ninguém que se colocaria entre ele e o governo. Mas ele achou que isso não era importante, porque normalmente as oposições, se elas são bem trabalhadas, ela te faz crescer. Ela te desperta para aquilo que é certo, para aquilo que é errado. Ela traz sobre você uma consciência da sua imperfeição e te ensina. E muitas das vezes nós aprendemos muito mais com os nossos opositores do que com aqueles que nos aplaudem. Eu costumo dizer que é melhor você ter um crítico sincero do que um apoiador hipócrita. Então que Deus também nos ensine isso nesse dia e nos abençoe. Assim seja essa a vontade do Senhor. Na hora que você for escolher o seu político, olhe os princípios da Bíblia. Certamente, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Vamos orar? Deus, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor pode nos abrir os olhos, porque ninguém está mais interessado em ter homens retos governando o teu povo do que o Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos dá sabedoria, conhecimento, entendimento, para que em tudo que nós venhamos a fazer, o seu nome venha a ser glorificado. Nós te louvamos nessa tarde de hoje, no nome de Jesus. Amém. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão à sua volta. Fique com Deus. Até amanhã.